Salve, salve, signo de Gêmeos! E aí, tudo certinho? Lembrei de um funk agora, tudo certinho? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Paola Iran, aqui é o canal Manifestar Tarô, onde a gente traz aí mensagens do universo, da espiritualidade, para contribuir com a sua jornada, tá? Então esse vídeo ele é coletivo. Pode ser que a mensagem não sirva para você, tá? Por isso que é importante você analisar se o que eu tô falando faz sentido. Então, se não fizer, você joga pro universo que com certeza vai ser útil para alguém, tá? Essa mensagem também é atemporal. Ela vai servir a partir do momento que você está assistindo, então esteja aí aberto, aberta para o recado, tá bom? Vamos lá, Gêmeos, signo de ar. Lembrando que é Sol, Lua ou Vênus em Gêmeos, tá? Optcha, meu povo cigano, optcha. Optcha, meu povo cigano, optcha. Como esse signo de Gêmeos está se sentindo no momento? Qual a energia ele está vivenciando no momento? Signo de Gêmeos. Qual energia esse signo está no momento? 6 de ouros. Aqui vocês estão numa energia de sentir a necessidade de receber algum apoio, tá? Aqui 6 de ouros pode ser que vocês estão sentindo vontade de ter mais ajuda, de ter mais suporte. Pode ser de uma situação específica, de alguém específico, de um trabalho, né? Aqui o 6 de ouros fala muito desse dar e receber. Pode falar sim da chegada de uma grana, da chegada de uma ajuda, mas eu sinto aqui que vocês estão sentindo muito essa necessidade de ter um apoio, de ter um suporte, tá? Então aqui eu posso estar me conectando com o signo de Gêmeos, que tá com boas ideias, boas visões em relação ao financeiro, em relação ao trabalho, mas de alguma forma, para você ter esse avanço, para você continuar manifestando essa ideia, seria importante que alguém te financiasse, que alguém te desse esse suporte, que alguém te auxiliasse. Então eu vejo que o signo de Gêmeos que eu tô me conectando no momento, né, que chegou nesse vídeo, tá sentindo muita necessidade de ter mais apoio. Seja no trabalho, seja no relacionamento, eu sinto que você tá entregando aquilo que você acha que tem que entregar, você tá se dedicando, você tá se esforçando em algo, mas é que eu sinto uma certa insatisfação em relação ao que você recebe. Eu sinto que você está esperando receber algo, uma ajuda, uma ideia, um apoio, envolvendo dinheiro ou não, tá? Mas é que me fala muito de vocês querendo esse suporte do externo, né? Como eu falei, pode ser que vocês estão com uma ideia ou com um planejamento de investir em algo novo, de continuar movimentando algo que é importante, mas é necessário a presença de outra pessoa. Aqui vocês estão numa energia que vocês querem manifestar algo que não depende só de vocês, tá? Não depende só de vocês. Aqui fala da necessidade do outro, de você esperando o outro ou da situação em si necessitando justamente essa interação, sabe? Vamos clarificar? Ficou meio confuso ainda um pouco, né? Me clarifica esses 6 de ouros aqui, tarô, pro signo de Gêmeos. Como que esse signo de Gêmeos está no momento? Detalhe pro meu deck de gatinho, tá, gente? Olha, meu gato Leôncio, gente, pra quem não sabe, eu tenho um gato cinza desse jeito aqui. Cadê ele? Tá no quarto dormindo. Mas eu tenho um gato cinza escuro, a coisa mais linda. E aí não tem como não gostar desse deck, né, gente? Olha que lindas as cartas. Se vocês gostarem ou se vocês quiserem, né, o nome, comentem aí embaixo que eu deixo anotadinho certinho qual que é o deck, tá? Vamos lá, signo de Gêmeos, me clarifica essa carta 6 de ouros aqui, como que eles estão no momento? Signo de Gêmeos. Como que eles estão no momento? Arcano maior do Hierofante. Vamos tirar mais uma.
Esse Seis de Ouros me fala muito de ajuda, de vocês esperando suporte mesmo, apoio de alguém. E aí a gente pede clarificação e vem a carta do Papa, que é o arquétipo de alguém que dá direcionamento, que auxilia pessoas, né? Então aqui eu posso estar me conectando com algum geminiano que está sentindo um grande chamado para se aproximar mais da espiritualidade, né? Aqui eu estou me conectando com alguém que vem passando por certos tipos de insatisfações na vida, e isso tem muito a ver com a forma como você se doa, de uma forma geral. Seis de Ouros sempre vai me lembrar do dar e receber, e a importância de ter esse equilíbrio, né? Então aqui, junto com a necessidade de um auxílio, é como se um hábito ou uma postura que você tem, ou como se algo na sua vida não tivesse uma mudança significativa, e você se encontra num patamar de, não, eu realmente preciso da ajuda de alguém. Seja de alguém mais experiente em relação à minha carreira, seja de alguém mais experiente em relação à vida amorosa, seja de um doutor, um médico em relação a algo de saúde que eu tô me sentindo estranho. Então aqui vem falando que tudo que você for fazer, que tiver a presença de alguém que tem conhecimento no assunto, perfeito, perfeito. Então aqui realmente eu tô me conectando com geminianos que estão sentindo a necessidade de pedir ajuda, de ter um suporte. E para muitos isso envolve espiritual. Porque a carta do Papa fala dessa conexão com o divino. Fala dessa conexão com o todo. E ele tá ali para direcionar, ele tá ali para aconselhar. Então aqui eu posso estar falando com pessoas que estão tendo perdas financeiras, ou que estão sentindo a energia muito baixa. Isso tudo é espiritual, viu? Se você tá querendo ir num terreiro, numa mãe de santo, no pai de santo, enfim, independente da religião. Se você está querendo ir num local onde tem uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo, vá. Vá, porque lá você vai se sentir acolhido, acolhida, lá você vai receber ajuda, né? Então vocês aqui que estão se conectando com essa mensagem, vocês estão numa energia de eu preciso de apoio. Mais uma, tarô. Eu preciso de apoio, eu preciso de auxílio. Eu preciso entender melhor o que está acontecendo comigo. Eu preciso entender por que eu não resolvo esse problema. Olha aqui. Nossa, gente, arcano maior da sacerdotisa. Aqui a gente está falando de espiritualidade, viu? A carta Seis de Ouros. Com a carta do Papa e a carta da sacerdotisa. Sete. Ah, eu tô entendendo aqui. Gêmeos, é espiritual. Aqui vocês estão numa jornada espiritual muito desafiadora. Muito. Sabe por quê? Olha que interessante a minha visão. A carta do Papa fala de uma pessoa suprema que tem contato com a espiritualidade, mas é uma coisa muito voltada à doutrina, à tradição, a coisas assim que já são da mesma forma há muito tempo. Então, é uma conexão com a espiritualidade, mas de um jeito tradicional. Já a carta da sacerdotisa também é uma carta de conexão com a espiritualidade. É uma mulher que é muito bruxa, que é muito intuitiva, que gosta e tem interesses em assuntos ocultos, que tem muita profundidade espiritual, que tem muito mistério em relação à própria mediunidade. Então aqui, essa seria muito uma carta que poderia falar de assuntos místicos, esotéricos, que poderia falar de assuntos ocultos, alta magia, baixa magia, entidades como Pombagira, como essas entidades que trabalham mais na densidade. É tudo a carta da sacerdotisa, que fala do oculto, que fala do que está embaixo do pano. Então são duas energias de extremo poder, só que atuam em áreas diferentes. E sabe o que é essas duas coisas aqui? Isso tudo aqui é você, geminiano. Junto com a carta do Seis de Ouros, sabe o que isso aqui quer dizer? Que você está numa jornada de desenvolvimento espiritual no qual você está entendendo
qual é o seu lado luz e qual que é o seu lado sombra. Mas cuidado, tá? Porque aqui não significa que a carta da sacerdotisa é coisa da sombra, da treva. Não é isso. Ó, eu comecei a falar isso ao meu gatinho. Leôncio! O que foi, meu amor? O que foi? O que foi? Ai, gente, vocês perdoem, tá? Porque chega a noite e o gatinho fica faladeiro, tá? Mas entendam, não é que a carta da sacerdotisa fala do lado sombra da espiritualidade. Gente, não é isso, vocês captaram, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que aqui fala de dois segmentos diferentes da espiritualidade. E aqui o 6 de ouros é uma carta que fala da importância do equilíbrio. Então pode ser que você tá muito em dúvida em relação à sua espiritualidade no momento, porque tem hora que você se identifica com uma religião ou com uma área da espiritualidade. Aí tem outra que você se identifica com outra que é totalmente diferente. E aí você fica assim, meu, o que eu faço? Eu tenho que ir em algum local específico? Eu tenho que trabalhar alguma força específica? Eu tenho que ficar na magia negra ou na magia branca? Eu me identifico mais no espiritismo ou eu me identifico mais na Umbanda? Então aqui eu tô vendo uma pessoa que tá em dúvida em relação à própria jornada espiritual. E relaxa, isso faz parte do que você quer vivenciar. Só vem falando que é importante você ter equilíbrio, não é para você se entregar em nenhum dos dois, é para você se abrir para essas possibilidades, para conhecer e para entender qual delas melhor te define. Aqui fala da importância do equilíbrio. Então esse geminiano que eu tô me conectando é alguém que tem muita conexão com a espiritualidade, tá na jornada espiritual, mas precisa dar uma atenção específica no equilíbrio do seu lado luz e do seu lado sombra. Tá? Pode ser que você tá dedicando mais atenção pro lado X e não pro Y. E aqui eles estão falando que não é para você escolher um lado. Pode ser que mais pra frente você escolha, porque isso depende da sua personalidade. Mas aqui eles estão falando que no momento, em relação à sua espiritualidade, ao seu despertar, é importante que você equilibre a energia que você doa para esses segmentos diferentes, para essas curiosidades diferentes, entendeu? Beleza, você tem curiosidade, por exemplo, em magia tradicional. Tudo bem, comece a estudar magia tradicional, vê ali o que envolve essa questão, comece a estudar. Mas aí, ao mesmo tempo, você também gosta muito, por exemplo, do Arcanjo Miguel, dos arcanjos, que, querendo ou não, é um tipo diferente de magia, de manifestação espiritual. Não é a mesma coisa que a magia cerimonial. Apesar que você pode envolver os arcanjos nisso, tá? O que eu tô querendo dizer é que são segmentos diferentes. Aqui, por exemplo, poderia ser você sendo fiel, muito e próximo da sua pombagira, mas ao mesmo tempo você é muito devoto ao seu anjo da guarda. Enfim, a Jesus. Sabe, é isso que eu sinto. Você tendo dois lados muito diferentes em relação à espiritualidade. Agora, eu não vejo isso como negativo, geminiano. Você não tem que escolher um lado específico, como eu falei, pode ser que mais pra frente você se sinta confortável em um caminho só e tudo bem. Agora, aqui o que está sendo mostrado pra mim é que você pode aproveitar do caminho do meio. Você pode beber das duas fontes, você pode se aprimorar, você pode estudar os dois caminhos ou mais de dois caminhos. Porque aqui conexão com a espiritualidade você tem mão pra magia, você tem mão pra assuntos mais, entendeu? Mais elevados, mais assim, de luz, entendeu? Vocês estão me entendendo? Aqui fala de diferentes segmentos da espiritualidade. E você tem abertura em todos. Só tem que tomar cuidado na dedicação que você está entregando para cada um. Tenha equilíbrio. Não fica mais em um nem no outro. Não tem que ter essa pressão para escolher. Vai se descobrindo. Aqui eu tô falando com uma pessoa que tá iniciando na jornada espiritual e tá muito preso com essa visão limitante de que você tem que ser alguma coisa. Ah, eu viro mãe de santo ou... Não, aqui alguém falou assim, eu viro pai de santo ou eu viro padre, vou entrar em castidade. Gente, pelo amor de Deus, você pode trabalhar a espiritualidade de uma forma que você se sinta confortável. Não precisa ser com esse extremismo. Você tem caminho para ser padre, se você quiser, você tem. Pastora? Tem.
Você tem caminho para ser mãe de santo, se você quiser, pai de santo? Tem. Você tem uma conexão natural com a espiritualidade. Então não importa o caminho que você vai escolher. O que importa é a paz interna que você vai obter ao trilhar esse caminho. E pelo que está falando aqui, você vai ter mais paz conforme você agir de uma maneira equilibrada. Se permita conhecer aquilo que você se interessa. E só assuma contrato com algo quando você tiver certeza, quando você falar, não, realmente é esse caminho. Agora, não tem como você fugir da espiritualidade. Aqui eu tô falando com um geminiano que é muito médium, tem muito conhecimento oculto, tem muito conhecimento crístico em relação aos mandamentos de Jesus, em relação à missão de Jesus, em relação a essa coisa da compaixão, da caridade. Você tem isso muito forte, mas ao mesmo tempo você tem um interesse que você nem entende o porquê em relação a assuntos muito cabreiros. Cabreiros no sentido de ser fora do padrão, envolvendo a densidade, envolvendo a sombra, envolvendo como a espiritualidade trabalha na sombra. Você tem esse interesse, né? Só estão falando aqui para que você equilibre. Você está numa jornada de despertar espiritual. Você vai se interessar por várias coisas e você não tem que escolher agora. Se permita vivenciar o processo com naturalidade. Vai no caminho do meio que você vai ter paz. Que é o quê? Vai estudando e bebendo das fontes conforme você conseguir, com muito respeito, com muita humildade, que isso vai fazer você aprimorar seus conhecimentos espirituais. Beleza, geminiano? E o que tem de positivo para chegar para esse geminiano, hein, tarô? Caramba! Babado aqui. O que tem de positivo para chegar? Aqui eu tô vendo você muito como um aprendiz também. Aqui me mostra que você tem um mentor de cada. E você como aprendiz ali só na espera de um apoio, de um suporte, de uma atenção. E essas duas energias extremamente opostas ali bem atrás de você, sabe? E é isso, é o reflexo do ser humano. A gente tem um lado luz e um lado sombra. Ninguém é alecrim dourado, somos imperfeitos. A gente tem essa obscuridade dentro da gente. A gente tem isso. A gente tem. A questão é o equilíbrio que a gente lida com isso. A gente tem um lado luz, a gente quer ajudar o próximo, a gente quer evoluir, a gente se emociona, a gente tem empatia, a gente pensa no próximo. É muito bom, só que tem que ter equilíbrio nisso também, senão você é feito de otário. E assim como no outro lado eu nem preciso falar, né? Porque se você ficar só agindo no extremo do oculto aqui, sem equilíbrio, sem trabalhar a parte da luz, você vai pro fundo do poço. Então tudo é equilíbrio. Você está numa jornada espiritual, na qual você está sentindo a necessidade de ter apoio, e aqui eles estão falando, a gente está do seu lado. Tem uma pombagira e tem um outro mentor muito forte aqui, que é de uma egrégora, por exemplo, de direita, para quem é da Umbanda, é um de direita e um de esquerda que eu tô vendo aqui. Sabe? Então, assim, sua espiritualidade está na sua cola. Você tem suporte, você já tem um apoio, talvez você só não está conseguindo reconhecer que você tem esse amparo. E aí você fica em dúvida. Qual caminho ir, para onde seguir, onde que eu tenho que entrar, onde que eu tenho que bater cabeça? Para! Vive o processo. Vive o processo. Vai bebendo de cada fonte, com muito respeito, com muita humildade. Quando sentir a certeza, você vai saber para onde tem que ir. Vai saber. Ó, Cavaleiro de Ouros, o que tem de positivo? Você tá numa jornada da espiritualidade. Aqui a leitura é totalmente espiritual, tá, geminiano? Geminiano ou geminiana? Você tá numa jornada espiritual que vai te trazer muito benefício. Olha o gatinho aqui fazendo ritual. Aqui eu tô falando com magistas, com magas, com magos, com pessoas que têm muita conexão com a espiritualidade, seja do lado do Papa, seja do lado da alta sacerdotisa, que é essa coisa mais voltada aos mistérios, ao oculto, né? Você tem familiaridade com esse tipo de assunto. Olha ele fazendo ritual aqui, gente, né? Você faz magia, você tem conhecimento da magia. Isso é maravilhoso. Só que o que você tem que entender é que o que você quer conquistar nessa área vai chegar com o tempo. Cavaleiro de Ouros. Você tá querendo... Eu já entendi aqui. Aqui eu tô falando com um mago ou com uma maga,
com uma pessoa que lida com a espiritualidade que está querendo dar uma de apressadinha, de apressadinho em relação ao ciclo natural das coisas. Você tem muita ambição, pode ser que você tenha vontade de chegar num patamar na espiritualidade muito grande, no sentido de ajudar as pessoas, de instruir, de compartilhar seu conhecimento, de trabalhar com a intuição, com a canalização, com a mediunidade. Aqui eu tô falando com pessoas que têm objetivos muito grandes, que envolvem a espiritualidade. Você tem caminho nisso, mas o caminho ele é lento. Para você chegar num patamar de estabilidade e de segurança nessa área espiritual, você tem que entender que precisa ir na calma, na paciência, é cavaleiro de ouros. É um grãozinho por dia, é um pedacinho por dia, é uma açãozinha, um movimentozinho por dia. É dessa forma que você vai conseguir chegar no seu melhor lado, na sua máxima potência em relação à espiritualidade. Entendendo primeiramente que você sempre vai ser um aprendiz, já começa aí. Por mais que você tenha ambição e queira chegar em lugares grandes envolvendo a espiritualidade, você sempre vai ser um aprendiz. Por mais que você vire uma mãe de santo ou um pastor. Ou uma pastora. Gente, eu falo no feminino, mas se adequem, tá? Porque eu sei que tem homens que assistem também, tá? Então aqui, por mais que você tenha essa vontade de amadurecimento na espiritualidade, você sempre vai ser aprendiz, sempre vai ter coisa para aprender. A informação, ela sempre tá em movimento. Ó como o Léo tá falando. Léo, hoje ele tá querendo fazer parte da leitura de vocês, mas é isso, né, gente? Tarô dos gatos. Uma bruxa que tem um gato bruxo, que esse aqui, esse meu gato não é um gato normal, o Leôncio, né? Então, assim, tudo faz parte da leitura. Tudo faz parte da leitura. E ele tá miando aqui, né? Então, assim, ó, você tem coisas para falar, você tem conhecimento, você tem uma conexão bacana com a espiritualidade, mas a jornada tá só começando. A sua missão com isso tá só começando. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência, compreensão. Porque você ter compreensão com o seu processo e entender que ele é lento, que tem um trabalho honesto, digno, que auxiliar as pessoas de uma maneira bacana, sabe, construtiva, enfim, isso exige dedicação, conhecimento, estudo, paciência. Você não vai chegar no maior patamar de um dia para o outro, não. Tá? Não vai. Não vai. Até porque aqui a gente está falando de espiritualidade, que são conhecimentos e informações sutis, não é qualquer coisa. Aqui não é uma matemática básica, apesar que a espiritualidade também é matemática, né, cabalistas? Mas, enfim, é importante ter paciência. O que mais de positivo tem para chegar para esse signo de Gêmeos? Signo de Gêmeos. Olha aí, gente, a carta do Imperador. Eles só estão confirmando. Você vai atingir esse objetivo, tá? Principalmente se envolve espiritualidade. Aqui eu tô falando com médiums, com pessoas que têm destino para ser mãe, pai de santo. Tem destino para ser dirigente de uma casa. Tem destino para ser líder de um conceito esotérico, de um conceito místico. Lembrando que eu sou espiritualista universalista. Eu não tenho apego com nenhuma religião. Tenho carinho, sim, por várias. Tenho meus mentores dessas religiões que me acompanham, mesmo eu não fazendo parte, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu não falo direcionada a nenhuma religião específica, então você encaixa, tá? Mas aqui você tem um caminho grandioso em algo que envolve a espiritualidade, porque a carta do Imperador, ele lidera, ele direciona, ele comanda, né? Então você tem capacidade para realmente chegar em lugares que você nem imaginou, compartilhando o seu conhecimento, fazendo caridade, auxiliando o próximo, ganhando dinheiro, porque uma coisa também não tem nada a ver com a outra. Você pode muito bem fazer bem ao próximo, mas ao mesmo tempo entender que você merece ter uma casa boa. Entender que você merece ter um carro bom. Por que uma coisa tem que ser separada da outra, né? Então você vai atingir tudo isso. Você vai atingir esse objetivo. Na verdade é um sonho, né? Ó, a carta da estrela, né? Você tem vontade, você tem um sonho de ser, de ter fama, de ser reconhecida, reconhecido. De que a sua verdade, de que o seu trabalho seja visto como algo justo, honesto.
Sabe, aqui, ó, a carta da estrela é um sonho muito grande que você possui, que vai ser realizado. Você vai ter esse domínio, a carta do imperador. Você vai conseguir realizar um sonho muito grande que envolve espiritualidade. Que aqui pode ser empreendimento, negócio, pode ser algum negócio, algum empreendimento que envolva conceitos espirituais, que envolva a espiritualidade. E aqui fala que você vai ter reconhecimento público, reconhecimento, só que vai demorar. Você está no início da jornada, não tente apressar as coisas, leva tempo. Você vai ter esse reconhecimento, você vai concluir esse objetivo, mas no tempo certo, você está no início. Até você chegar na energia do imperador, tem muita coisa a ser desenvolvida, por isso que você tem que ter paciência, tá bom? E o que o geminiano precisa se atentar? Nossa, bacana, que eu tô falando com pessoas muito inteligentes, intelectualmente falando, próximas da espiritualidade, que se cuidam. Aqui tá uma energia muito espiritual, muito. E de alguma forma, você podendo atingir a carta do imperador, fala que você tem capacidade para compartilhar o seu conhecimento. É como se fosse ser útil para as outras pessoas, ouvir o que você tem para falar, ouvir a sua experiência, ouvir o seu conselho. Porque é algo honesto, é algo pertinente. Por mais que você ainda está no início e que você seja aprendiz, você ainda vai auxiliar muita gente. Muitas pessoas vão bater na sua porta, muita gente vai te ligar. E você vai atender e você vai auxiliar da melhor forma possível, porque não é nenhum trabalho para você, é um propósito. Mas é um propósito que vai te trazer frutos financeiros, entendeu? Vai trazer reconhecimento, vai trazer prestígio, as pessoas vão valorizar o que você fala, o que você faz, mas a partir disso você vai poder expandir o seu lado de dinheiro também. O que eles precisam se atentar? Gêmeos. Valete de ouros, ó. Viu? É uma coisa que tá começando, gente. Ainda tem coisa a ser desenvolvida, ainda tem coisa para ser entendido, amadurecido. O que vocês precisam se atentar é que vocês estão no início da jornada. Você realmente tem todo esse potencial, você realmente tem toda essa espiritualidade com você, você pode auxiliar, você pode fazer a magia na sua vida e na vida das pessoas. Mas cuidado com o radicalismo, cuidado com a rigidez, porque você está no início. Valete de ouros com cavaleiro de ouros. Vai dar muito bom, mas você tem que ter humildade. Porque ainda tem coisa para você aprender, ainda tem conhecimento para você aprimorar. Tem coisa para você fazer até você chegar nessa energia do imperador com a carta da estrela. Então tenha paciência. Você tá no caminho certo. Se você tá se desenvolvendo espiritualmente, perfeito. Se você se conectou com essa mensagem e você não tá em nenhum local, ou se você não está fazendo nenhum movimento para estudar mais a espiritualidade, aqui já está falando onde está o erro, né? Você tem coisa para desenvolver e para criar com a espiritualidade, com os seus mentores. Então, começa a se movimentar. Não precisa entrar em um lugar específico, mas começa a estudar, a movimentar a energia, tá bom? Mas tenha humildade, porque é o início da jornada. Você vai ajudar muita gente, você já faz isso. Mas tem muita coisa para aprender ainda. Então, se divirta no processo. Vai na leveza, tá bom? Gêmeos, espero que isso tenha te auxiliado. Espero que você tenha gostado da leitura. Curta, compartilha, enfim. Se você sentir, tá? Se não sentir, também não faz. Mas se caso você quiser bater papo ou pedir algum serviço meu, essa é uma da mensagem. Beijo!